Enemy power-up detected. Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Overclock, o único podcast que te vende um novo episódio e traz carregador e fone de ouvido na caixinha. Hoje nós vamos falar do um dos assuntos aí que está no top 30 dos mais pedidos pelos nossos ouvintes, que é Cloud Gaming. Vamos aí falar do que seria o futuro dos jogos, não só do PC Gaming, dos consoles, mas na mente aí de quem está falando, do pessoal do marketing, aquela coisa que revolucionaria, olha só, estou aqui já gaguejando, nem começou o episódio, revolucionaria todo mundo e o pessoal não ia mais ficar conversando sobre, putz, eu tenho que fazer upgrade de CPU, de GPU, comprar NVIDIA, AMD. Seria uma parada aí para resolver tudo que você só pegava, qualquer aparelho, pegava ali aquele teu PC positivo comprado em 32 prestações em 2015 e você rodaria os jogos aí da última geração, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk e sabe-se lá qual sequência do Assassin's Creed que vai sair em 2027. Tudo com gráfico no talo, tudo com ótimo desempenho, sem você ter que gastar nada, a não ser, obviamente, uma assinatura. E hoje, né, para falar sobre isso, temos os nossos criminosos de sempre, Matheus Carpenedo. Boa noite, família. Boa noite, pessoas bonitas. E o senhor Panda dos Games. Boa noite. Olá, senhores. Tudo bem? E eu sou o Felipe Gujomin e bora lá conversar sobre Cloud Gaming ou jogatina na nuvem e pra gente ser rancoroso e amargo, como sempre. Solta a vinheta que já foi, DJ. Que a vinheta começa. Cloud Gaming foi solicitado por muitos dos nossos inscritos, deram essa sugestão de tema. Muito obrigado a todos que colaboraram com a criação de pauta para o podcast. E eu sou velho e eu meio que duvido um pouco desse Cloud Gaming, mas eu era que nem o São Tomás, duvidava até um dia que eu tive a oportunidade de testar. E realmente o negócio é impressionante, sabe? Realmente posso até começar a acreditar que futuramente vai ser isso mesmo. Você não vai ter que ter nada, só tirar o celular do bolso e já tá jogando com Ray Tracing, DLSS, tudo possível. O problema ainda permanece na latência, né? Mas acho que a primeira coisa que a gente acaba tendo que puxar sempre para falar de xCloud, né, é a questão da viabilidade, né? Antes mesmo da gente começar a querer ver como que vai ser no futuro e tudo mais, eu acho que a discussão do momento, se falando de cloud gaming, é até que ponto é viável, funciona ou não funciona, porque vai muito ainda da nossa internet atual, né? Eu acho que a gente está queimando um pouquinho de pauta. Eu acho que eu vou aproveitar aqui e voltar um pouquinho para dar uma contextualização para a galera que essa coisa de cloud gaming, de jogo na nuvem, não é novidade, né? A gente está falando aí em 2020, um ou outro ainda lembra do Stadia, aparentemente a Google não, né? Que não colocou nem no Chromecast novo. A gente fala aí do xCloud, que tá para sair, volta e meia a gente do GeForce Now pensando, meu Deus, é tão bom, mas tão longe da gente. Mas o pessoal tá prometendo isso com o futuro dos games lá em 2000 e pouquinho, quando a gente ouviu falar lá do G-Cluster, lá na E3 de 2000, o pessoal já estava prometendo cloud gaming, internet, revolucionando tudo. Isso na época que o Dreamcast estava vivo, para o pessoal ver quanto tempo faz que a gente ouve essas promessas. Eu lembro de estar na IFA de 2014 e lá a gente ter o OnLive, né? O OnLive, que era um dos primeiros serviços também que já estava funcionando. Foi adquirido. Quem que absorveu o OnLive? Foi a Sony. A Sony. Então, eu acho que os dois primeiros players que a gente teve com certo renome, que também acabaram nem chegando aqui direito no Brasil, mas o pessoal que meio que começou a realmente colocar a mão na massa e parecia que estava indo para algum lugar, foi o OnLive, que estreou em 2010, e o Gaikai, que estreou em 2012, sendo que os dois acabaram sendo comprados pela Sony,
que atualmente usa a infraestrutura desses dois serviços para oferecer o que é o PlayStation Now, né? Que seria aquela alternativa à retrocompatibilidade no PlayStation 4, que é tudo baseado em cloud gaming, nuvem, mas que brasileiro, que nem dignidade, né? Brasileiro só ouviu falar que existe lá na gringa, mas aqui mesmo ninguém conseguiu testar por conta própria. Pior que sempre sai, né? Que os rumores. Olha lá, um anúncio saiu na página do PlayStation lá em português o anúncio, mas é sempre aquela coisa, é meio difícil, né? Porque a infraestrutura que a gente tem de internet aqui no Brasil ainda é bem precária para esse tipo de coisa. Sim. Talvez em algumas partes a gente tenha, por exemplo, nos grandes centros, a gente poderia ter, mas para o resto do Brasil, bem difícil, né? Acho que não é nem só no Brasil, né? Eu lembro que o Waka, que inclusive a gente já convidou, aqui ele falou dessa questão de... o Stadia, principalmente, é viável aqui no Brasil. Ele falou, cara, você vai ver grandes centros urbanos, vai ver São Paulo, vai ver até, sei lá, Curitiba, outras capitais, tem serviços de internet super rápidos e que dariam conta. Mas quando a gente fala de um país continental como o Brasil, a gente lembra que tem lugar que, cara, que celular hoje em dia não pega, né? Então, quanto mais uma internet, você vê o pessoal que vem do interior ali, e não é nem cidade do tipo, do Grotão, lá do Mato Grosso, tipo, não, cara, tem cidade que você vai ali pro interior de São Paulo, interior do Paraná, que, cara, a internet e a rádio, se choveu, já era. E assim, até trazendo, acho que o pessoal gosta de meter o pau no Brasil, muitas vezes não sem motivo, mas só lembrar que Estados Unidos é a mesma coisa, cara. Estados Unidos ali você vai ver o Rust Belt, né, que é aquela área mais rural, mais a gente chama de redneck lá, cara, a internet também não. E a internet lá, mesmo nos grandes centros, ainda tem uma coisa que é pior do que aqui, que tentaram passar aqui, não foi, que é aquela questão do consumo de dados acima do teu plano, que é tipo, cara, você contratou aqui, é tipo celular, contratou aqui 30 GB por mês, passou disso, você vai pagando e vai pagando, que é outra dificuldade. Mas a gente acho legal do podcast que a gente vai pulando as coisas, vão se interligando. Deixa eu só voltar um pouquinho para o histórico. Além do OnLive e do Gaikai, a gente teve ali em 2013 a NVIDIA anunciando o Grid, que hoje em dia se transformou no GeForce Now, que foi um serviço que, para o pessoal ter uma ideia, ele ficou 7 anos em teste e só no comecinho de 2020 que eles lançaram oficialmente. Então, foi meio que uma aposta a longo prazo aí da NVIDIA. Quem também já falou aí de fazer serviço na nuvem, em cloud game, foi o Electronic Arts, que em 2018 anunciou aquele Project Atlas, que também ninguém sabe, ninguém viu mais. E também em 2018 a gente teve a Google falando pela primeira vez do Stadia, e no mesmo mês a Microsoft revelando o Project X Cloud, sendo que o Stadia estreou naquelas, né, mais ou menos no finalzinho do ano passado, e o xCloud deve estrear aí, ou já estreou. Estreou, né, já. Ele tá em beta, né? A galera que tem o Game Pass Ultimate já tá tendo acesso. Em alguns países selecionados. E adivinha que o Brasil não está nesses países selecionados, é lógico. Óbvio, né? Obviamente. Então, vamos lá, gente. Acho que algumas coisas que a gente já falou é que é aquela coisa. Vou soltar aqui a pergunta para vocês. Eu acho que isso a gente vê muito em marketing, a gente vê muita gente perguntando: é o futuro dos games? E assim, vai ficar só no futuro ou algum dia isso vai chegar no presente? Quando eu ouço falar de cloud gaming, pra mim é a mesma coisa que quando falam do Brasil. O Brasil é o país do futuro. Não, o Brasil um dia vai decolar. É sempre aquela promessa há muitos anos que é a promessa, né? Então, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com cloud gaming de ouvir falar foi no OnLive mesmo. E conceitualmente é um negócio muito impressionante, né? Tipo, você imaginar que, o jogo está sendo renderizado numa máquina que fica lá em outro lugar, nos Estados Unidos, no Japão, e eu só mando o comando pela minha internet e eu recebo de volta a imagem e o som. Assim, eu não preciso ter aquele hardware, não preciso armazenar no HD, não preciso baixar atualização, não preciso fazer nada do tipo, tá tudo lá instantaneamente pronto para mim, né? Conceitualmente é muito massa. Só que a gente tá começando, acho que agora em 2020, a ver o negócio funcionar de fato, mas também é
meio limitado, né? Porque para você poder fazer o negócio funcionar, também não basta só ter internet. Tem que ter uma internet muito boa, né? Para você poder contornar a latência, que é o maior empecilho, né? Quando a gente fala de game é uma mídia interativa, não é como um Netflix da vida que você só assiste, né? De maneira 100% passiva. Você Depende, precisa... se você for sonista e não, mentira. mentira, pessoal. Se mentira. você só jogar filminho... David Cage chora, hein? Pô, respeita os caras, eles tinham um sonho de ser cineasta, não conseguiram, foram fazer o jogo, né? Kojima apertou as mãos e saíram juntos. Mas essa coisa, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Mais uma coisa. Depois do nosso último episódio que eu confessei algumas... atrocidades. Né? Alguns crimes, né? Por isso que a gente até começou, os criminosos, sim. Eu cometi uma leve infração ao utilizar um serviço de VPN no celular e assinei o GeForce Now para testar. E olha, joguei justamente o Elder Scrolls Online, que está disponível, né, pelo GeForce Now, nesse beta deles. Ganhei o título de Founder, sempre vou guardar no meu coração. Porém, já não estou mais assinando, desativei, porque no final das contas a latência era o pior. Para vocês terem noção, quando eu jogo ESO, normalmente a latência aqui de São Paulo para o servidor que fica em Houston, no Texas, dá mais ou menos 220 ms, mais ou menos, tá? Bastante em coisa. média, quando a coisa tá boa. Quando tá no PVP muita gente, tal, sobe para uns 350, 400 e aí começa a degradar a experiência, fica horrível. 200 eu consigo jogar. Lógico que esses um quarto de segundo. Tudo bem, eu sou velho já, né? Eu tenho que contar com a malícia e a sabedoria da velhice, né? Não tenho mais a rapidez, né? Os reflexos de um jovem. Porém, faz diferença. Só quem joga online sabe disso, né? Uma latência de quase um quarto, um terço de segundo, o cara já tá fazendo a coisa e eu tô reagindo a ele, né? Então você fica bem reativo. Quando eu usei o Game Pass para o Elder Scrolls, foi mais ou menos a mesma latência, não tive como fazer. Mas o que eu achei incrível foi só logar, já entrei, e foi muito mais rápido os loads, assim, do que... E olha que eu tô com o jogo salvo, né, no meu SSD. Tudo bem que não é um Mark II, mas tá funcionando bem, sabe? Nos loads aqui local, né? E quando eu joguei no GeForce Now, ele dava um load muito mais rápido, porém na parte da latência era por elas, então eu acabei desencanando. Mas foi interessante para ver como que é. Você tem um login, né? Entrei pelo celular, joguei ESO pelo celular, sabe? Fiz coisas que no tablet testei também, funciona tranquilo. A parte de comando também ele funciona legal, porém, infelizmente, o calcanhar de Aquiles da coisa é a latência. É lógico, eu estava conectando daqui do estado de São Paulo para o servidor da GeForce e da GeForce para o servidor do ESO, né? Então talvez isso explique por que Então, isso me dá até um pouquinho de esperança, para falar a verdade, porque eu não cheguei a testar o GeForce Now, mas eu tenho um primo que fez a mesma coisa que você. Usou VPN e testou lá. E dá até para você testar gratuitamente, né? Se você assina, você tem umas vantagens, tipo jogar mais do que sessões de 1 hora, por exemplo, mas ele testou gratuitamente. E ele disse que funcionou muito bem. Não tava perfeito, mas tava bom. Dava para jogar. Tipo, coisa single player ele conseguia jogar. E assim, servidor lá fora, né? Ele teve que usar um VPN. Então me dá esperança que, tipo, cara, imagina se isso tivesse um servidor em São Paulo aqui. Exato. Eu acho que seria uma latência que funcionaria até pra jogar multiplayer, até pra jogar um PVP, dependendo do jogo, né? Claro que um CS não, porque, né, é outro nível ali de tempo de resposta. Sim. Mas dependendo do jogo, pode funcionar. Minhas experiências com cloud gaming eu acho que são um pouquinho mais restritas. Eu não cheguei a assinar nenhum serviço, mas assim, como eu testei, acho, cara, eu não vou lembrar se foi o OnLive, mas acho que era o OnLive na época que a Philips estava começando a integrar em algumas TVs deles, mas isso lá na IFA, então foi foi uma experiência legal, mas dava para sentir um lag. Explica pra galera o que é a IFA. A IFA, eu não vou falar o que é a IFA, porque a IFA, eu vou pegar aqui só para vocês verem uma sigla
que é, ó, meu alemão aqui, ó, super ótimo, é Industrieverband, eu não faço ideia do que é Internationale Funkausstellung. Eu falei tudo errado. É basicamente uma exposição internacional do rádio de Berlim. Basicamente assim, a gente tem 2 grandes eventos de tecnologia, assim, obviamente os 2 principais, né, assim, porque a Apple faz os eventos dela quando ela quer, assim como a Nvidia, essas coisas, mas assim, a gente consumer eletrônico, celular, tablet, robozinho. A gente, em janeiro, tradicionalmente, a gente tem a CES, que todo mundo vai lá apresentar as novidades, e muitas vezes é novidade, assim, que nunca chega pro consumidor, do tipo, galera, eu pensei aqui num hoverboard que canta o hino do Flamengo em chinês. Porra, vai fazer puta sucesso. Eu vou lá, levo pra CES, eu vejo que os investidores só querem um hoverboard que canta o hino do Vasco, tá ligado? E o meu produto ninguém compra, ninguém investe, eu caio fora. E daí, quando a gente vai lá em setembro, tradicionalmente tem a IFA, que acontece lá em Berlim, que os produtos ali que meio que passaram pelo crivo e que... Basicamente assim, a CES é para mostrar, e a IFA é meio que, putz, tá, beleza, agora a gente fez aí uma filtro, e o que vai ser realmente lançado, o que vai chegar para o consumidor tá aqui. Tanto que é uma feira, tipo, ela é aberta ao público, então o pessoal pode ir lá, putz, vai ser um novo celular aqui. Personalmente a Samsung faz grandes anúncios, vai ser um novo Galaxy Note. Porra, vai estar lá, o cara sabe que ele vai lá na IFA, ele vai poder ver o aparelho e mexer um pouquinho antes de comprar nas lojas. Enfim, e nisso a Philips estava mostrando realmente os produtos que iam chegar nas lojas, e tinha uma TV com live integrado. E, cara, aquilo lá, acho que era mais próximo de um ambiente real do que do ambiente de feira, porque a internet estava horrível, então dava para sentir a latência, estava tipo, muito próximo realmente de uma experiência que você, como consumidor, poderia esperar. E eu acho que foi o Batman Arkham, algum dos Arkham que eu joguei, que assim, tava jogável, mas se sentia que não tava naquela coisa assim tão boa. E daí a experiência mais recente que eu tive foi na GDC do ano passado, que eu não cheguei a jogar o Stadia, porque o Stadia tinha sido anunciado, mas assim, tava o Project Stream, né? Ou seja, tava o Stadia que ainda não era o Stadia, sendo exibido lá com o Assassin's Creed, o Odyssey. Eles liberaram primeiro assim, né? Foi só o Odyssey e era Project Stream, né? Foi depois de um ano, eu acho, que eles deram o nome de Stadia mesmo e mais jogos. Assim, tanto que na época era só tipo no Chrome, né? Então tinha essa parada do Chromecast, não sei o que, cara, era no navegador, você acessava o site, você conseguia jogar. Inclusive, eu lembro que o site você podia acessar até do Brasil, mas ele detectava por VPN e falava, olha, cara, tua latência aqui não dá, você tá no Brasil, não tá disponível. Enfim, eu joguei ele mais um cloud game no ambiente, acho que o mais, como pode dizer, o ideal, né? Que seria tipo o servidor ali, com a latência mínima, a distância mínima entre você jogar e tal os servidores. E lá rolou super bem. Lá, tipo, obviamente que o Assassin's Creed Odyssey não é um jogo que você vai precisar de uma grande resposta, ele não é um CS, não é um jogo de luta, mas assim, eu até já tinha jogado, mas acho que toda a aventura principal, mais 100 horas, então foi aquela coisa, tá, peguei, porra, parece a mesma coisa que eu tô jogando no meu PC baixado lá, offline, beleza. Acho que a única coisa que eu sentia realmente que ficava evidente era a qualidade da imagem não tava tão boa quanto você rodando 1080p nativo. Mas assim, eu acho que a principal coisa do cloud game é justamente isso, cara, e que eu acho que muitas vezes a mensagem que o pessoal passa é meio errada, porque, cara, eu acho assim, pra mim eu priorizo latência e tá jogável e tá com um gráfico legal do que de repente ser, tipo, puta, o mesmo gráfico com 4K no talo, todos os efeitos, e tipo, cara, eu acho que a gente ainda tá no estágio que, tipo, funcionar e tá, tipo, bom bastante já seria o mais do que suficiente. Eu acho que é uma coisa que até prejudica as empresas, né? Porque a gente vai ver acho que principalmente o Stadia, eu acho que é esse que aí tá no modelo mais diferente, teve mais um lançamento mainstream, que a promessa era, caralho, vai ter stream em 4K nativo, se você pagar vai ser 4K 60 frames, e você não precisa comprar um computador, porque, porra,
vai ter o poder dos nossos servidores, então o jogo exigente, tipo Red Dead Redemption 2, vai rodar com tudo no talo e melhor FPS possível. A gente tá vendo que na prática não é bem assim, né? Porque o Red Dead Redemption 2 mesmo, até nos testes que tiveram, não era o preset gráfico mais alto e não era 60 frames. Então a gente fica pensando, tá, cara, por que vocês não venderam simplesmente que, olha, você pode jogar esse jogo em qualquer lugar sem ter o hardware, que eu acho que para mim já é um ponto de venda muito grande, mas não, os caras estão falando, cara, joga fora teu PC, pega só um celularzinho e assina o nosso serviço. Sim. Isso sim é revolucionário e pronto, acabou. Começaram prometendo demais, né? Até porque o hardware por trás do Stage é sempre bom lembrar que é um hardware meio fraco, né? Convenhamos. Na época que ele foi anunciado, ele tinha ali como concorrente, entre muitas aspas aqui, o Xbox One X e o PlayStation 4 Pro. E aí aparecia a Google falando, olá, temos 10 teraflops contra os 6 do Xbox, chupa Xbox, seu lixo. Mas assim, é um hardware que já tá defasado hoje. Se eu não me engano, ele usa uma Vega 64, eu acho. E tem muito jogo, tipo Metro Exodus, por exemplo, que roda a 30 FPS. Então, pera lá, você tá me prometendo 4K 60, sendo que, primeiro, vocês nem venceram ainda a barreira da latência. E segundo, que nem é 60 FPS de verdade, né, em alguns jogos. Então, eu acho que a Google, ela talvez que se adiantou uns 5 anos, assim, na promessa dela, né? Esse não acho que o pior de tudo do Stadia, pelo menos, ao meu ver, né, assim como comparando com os outros serviços de cloud gaming, você é obrigado a comprar os jogos que você quer jogar por ele, sabe? Ele não te oferece jogo, só os jogos free to play, mas por exemplo, no GeForce Now, por exemplo, como eu já tinha o ESO, eu logava, não precisava comprar o ESO de novo. Se eu quiser jogar no Stadia, eu tenho que comprar, você entende? Novamente, eu acho que esse foi o que fez o Stadia flopar, né? Tipo, é cedo assim, talvez para declarar a morte dele, talvez a Google queira dar a volta por cima, né? Mas enquanto a Nvidia ela usa lá no serviço dela os jogos que você já tem ali na Steam ou em outros launchers, aí tem também a Microsoft com o xCloud, que já é a tua biblioteca do Xbox e do Game Pass, né? A Sony, mesma coisa. Aí vem a Google e ela tem que começar tudo do zero, né? Tem que convencer os desenvolvedores a portar os jogos deles pro hardware específico dela, né? Que nem é um PC, nem é um Windows, é um ecossistema totalmente diferente. E aí, para piorar a situação, agora pro lado do consumidor, é que eles fazem você comprar o jogo, cara. E é muito estranho para mim. Talvez eu seja meio velho falando isso, né? Mas é muito estranho comprar um jogo que não é seu de fato. Tipo, você tem a licença pra jogar ele ali, mas se eventualmente flopar o negócio, e parece que vai acontecer isso eventualmente, se não der certo, e a Google, não, vamos fechar esse serviço aqui, vamos desligar os servidores. Acabou. Eu acho que não vai ter refund, sabe? Não vão mandar o dinheiro de volta. Você acabou de descrever como funciona a compra de um jogo digital em plataformas como Steam, PSN e Xbox Live. A diferença é que a gente, né, obviamente acredita que são serviços muito mais bem estabelecidos e que não vai ser do dia para noite que tem essa possibilidade, mas você não vai fazer a mesma aposta numa parada que não se provou. Não, mas assim, em último caso, você baixa aquele negócio no teu HD, no teu SSD e tá lá, sabe? Você joga. Se você deixar guardadinho, daqui a 10 anos, aquele computador ainda vai rodar aquele jogo, né? Assim como tem gente até hoje com máquinas de 2005 rodando Quake 3, né? Tem como fazer isso mesmo sendo um jogo digital. Agora, jogo cloud é pior, né? Porque não tem outra opção, assim. Não, assim, eu acho que o grande problema que a gente está vendo é modelo de negócio. Eu acho que as empresas ainda não estão definindo muito bem. Eu acho que, nesse sentido, a gente pode falar até um pouquinho mais do GeForce Now e até acho que o xCloud parecem que estão num caminho um pouquinho melhor. Mas eu acho que o problema da Google foi que eles estão num ambiente em que, quando a gente fala streaming, e não só games, mas eu falo de filme, de música, a gente pensa no modelo de negócio baseado em assinatura, que é aquela coisa, eu vou assinar aqui o Apple Music, vou ter, pago mês e tem assinatura do catálogo completo. Tô assinando Netflix, tem o catálogo completo. Hoje em dia, ok, a gente vai falar daí do Prime e não é mais o catálogo completo, né? Porque eles estão agora vendendo em pedaço também a assinatura de outros serviços.
Mas o Stadia, acho que ele cai naquele momento que assim, cara, tá, beleza, o modelo de negócio para jogo é o mesmo modelo que você vai encontrar em outras plataformas. Então eles estão se vendendo como outras plataformas, tá, beleza. Qual vantagem que você me dá? Você não precisa comprar o hardware. Tá, sem o hardware, a minha experiência está sendo boa? Não tá, porque, porra, a gente prometeu os melhores gráficos, os melhores desempenhos, a gente não tá oferecendo. A gente falou em velocidades de conexão. Aqui eles falam, por exemplo, para 1080p você precisa, com HDR, 60 frames, de 20 surround, a 35. Você precisa assim, de 20. Cara, o pessoal foi vendo, com 20 não tá sendo bem assim. E tá sendo estável. E tipo, porra, eu comprei aqui e eu não... Sei lá, eu tô... Gato por lebre, né? Eles falavam uma coisa e nos testes mostrava-se totalmente diferente. Então, daí a pessoa começa a pensar, porra, mas daí eu tô pagando os mesmos $60 de lançamento e beleza, não tive que pagar os $500 de um console, mas, cara, eu só tô tendo dor de cabeça. Eu acho que eu preferia tá pagando $500 e não me preocupar com isso, sabe? Eu acho que esse que é o grande questão. Eu acho que quando a gente vai falar, por exemplo, do xCloud, acho que a Microsoft foi muito inteligente no sentido que, cara, olha, vai estar dentro do Game Pass Ultimate, ou seja, o Game Pass Ultimate ele já te oferece jogo de PC, jogo de Xbox, que você pode ali baixar, jogar na tua máquina, beleza, sem conexão de internet nem nada, e, se você tá assinando ali, vou jogar ali o Cloud Game, minha conexão aqui não tá tão legal, tá dando um lagzinho, cara, mas tipo, você já tem uma percepção de valor diferente, porque você pensa, fui rodar aqui no celular, de repente não ficou tão legal. Mas ainda consigo baixar o jogo aqui no meu console, no meu PC e jogar de boa, sabe? Eu acho que de certa forma é meio que uma rede de proteção, até para mensagem, até para o marketing, que o Stadia não teve. O Stadia, ele prometeu muita coisa e ele não está cumprindo. Inclusive, peguei, só aproveitar, a gente fez pauta hoje, né? Não é sempre que isso acontece, então a gente tem que usar. Mas eu acho que uma coisa aí para mim que define o cloud gaming e que definiria para mim um momento que realmente essa parada, tipo, cara, não faz sentido não pensar nisso, é uma frase lá do Arthur C. Clarke, que é um autor de ficção científica, que tem uma frase dele famosa, né, que ele fala que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Cara, hoje a gente fala, por exemplo, a gente fala de celular, você pega ali, você liga até no teu aparelho, você está conectado na internet, você está na rede social, você está escrevendo e-mail, você está vendo vídeo. Então, tipo, cara, virou normal, sabe? Virou um troço que parece meio magia. A gente não pensa na parada tão complexa que é tudo isso. Como que é incrível você ter uma rede de conexão e essa possibilidade de você estar em contato com, por exemplo, um bagulho tão simples como você dizer, ok, Google, que o que é Deus? E o assistente virtual vai lá, abre um browser e procura né? A gente, até 20 anos atrás, quer fazer trabalho de escola, meu filho, pega a Barça aí e tente sua sorte, sabe? Hoje em dia, mano, você tem aí os mecanismos de busca, a gente tá vivendo no meio dessa revolução. Agora, a questão, a gente nem falou disso, a gente tava falando do Stadia, né? Falamos do Stadia, que é Sim. Mas desculpe, só completar meu pensamento. Então, a gente vive hoje em dia que, cara, no celular você tem mapa, você tem comunicação, você pode pedir um lanchão, cara, você consegue fazer tudo. E até por isso, você pode até conseguir o telefone de um menininho, né? Depende aí da tua preferência, mas, cara, hoje em dia a gente vê que justamente a tecnologia cola e virou meio que uma parte indispensável da vida porque a gente não tem que pensar, porque virou um troço natural. Assim como, cara, sei lá, eu comecei a usar a internet, eu tinha meus 14 anos de idade, não era uma coisa que se falava, assim, entrei na internet, vi naquele site, cara, você era esquisitão. Falar de internet, o pessoal sabia que existia, sei lá, pela matéria do Fantástico. Daí teve que evoluir. A rede mundial de computadores. Teve realmente que ser uma parada super fácil, super acessível, intuitivo, para realmente virar essa parada que é indispensável. Eu acho que é justamente isso que ainda falta no cloud gaming, por mais que a gente esteja avançando, justamente até para o objetivo, né? Porque
a grande questão aí do cloud gaming, que a gente vê a Microsoft falando, a Amazon também falando, é aquela grande questão do oceano azul, que é uma parada que a Nintendo vai falar lá na época do Wii, que é, cara, beleza, a gente tem aqui o mercado de consoles mundial, porra, a gente, sei lá, PlayStation tá vendendo 100 milhões, Xbox, sei lá, dizem que os seus 50, daí a gente tem o mercado de PCs, tem mais não sei quantos milhões. Isso, a gente tá vendo que cresce um pouquinho ali, mas tá mais ou menos estável, porra. Mas tem gente que joga, tá? O que esse pessoal tá jogando? Porra, o pessoal joga celular, o pessoal joga Candy Crush, o pessoal joga free to play aí, não sei o que. Porra, a gente tem que dar um jeito de alcançar esse público. E a ideia é justamente isso, cara, como que a gente consegue pegar esse pessoal que já tá nos smartphones, já tá conectado, tem aí, de repente, um PCzinho básico ou um tablet, como que a gente consegue fazer esse pessoal ir porque o pessoal chama de jogatina hardcore, né, os jogos AAA. Cara, vamos pelo streaming, vamos tentar a gente invadir o espaço que esse pessoal já ocupa. Eu acho que, pelo menos até agora, não tem nada que me provou realmente que isso é possível, sabe? Eu acho que vai começar a ficar mais viável, especialmente para esse público do smartphone, quando a gente vê o 5G como realidade, né? Porque a promessa do 5G é isso. Dizem que é o 5G que vai trazer a internet das coisas, porque aí a gente vai ter uma internet rápida o suficiente e bem disponível o suficiente, né, em qualquer lugar, a rede de smartphone mesmo, para poder ver esse tipo de coisa acontecer. Então, talvez com o 5G bem estabelecido, o cloud game, né, tem aquela latência ideal para você poder jogar realmente qualquer coisa em qualquer lugar. Mas até lá, o que a gente tem visto é mesmo esse movimento do negócio opcional, né? Vender como um adicional. Eu gostei do que você acrescentou da Microsoft, e eu acho que quem está melhor preparado para esse futuro é a própria Microsoft mesmo, porque ela já tem uma boa base estabelecida, né? Ela já vem aí do histórico do Xbox, com toda a biblioteca do Xbox. O xCloud, ele roda em hardware de Xbox One S, né? E ela tá vendendo isso junto com o Game Pass, como um adicional, tipo, olha só, jogue esses games que você já iria jogar no seu console, no seu PC, só que eventualmente no seu celular. E eu achei até legal que eles estão brincando com algumas integrações diferentes, do tipo, jogue na nuvem enquanto o jogo não baixou. Isso eu achei muito genial. Tipo, em vez de você esperar aquele download demoradíssimo de 250 GB do COD Modern Warfare, você vai jogando ele no cloud, ali no seu próprio console mesmo, numa qualidade às vezes um pouquinho inferior, numa latência um pouco inferior, né? Mas tá jogando, e aí quando terminou de baixar, você continua. Assim, se for que nem a minha internet, você não joga nada porque a conexão principal do download puxa toda a banda e não sobra pra mais nada, mas... Afoga, ponto, né? Ele afoga. Em relação a essa, a gente nem tocou nisso, nem falou nisso, que o último último anúncio foi o da Twitch, né? O da Amazon, o Amazon Luna. O Amazon Luna foi o último dos serviços anunciados, né? Inclusive com controle também e tal. E até que uma coisa que eu achei interessante, que aproveitando essa parte do Twitch, que tem uma promessa deles, que você vai estar assistindo um jogo no Twitch, olha que esse jogo é legal. Tem no Luna? Pô, vou jogar. Aí você já sai jogando já. Você tá vendo um streamer jogando, pô, eu quero jogar esse jogo. Você começa a jogar imediatamente através do poder do cloud do Luna, né? Ou seja, você vê que a maior parte dessas empresas, tanto a Microsoft quanto a Amazon, quanto o Google, todas já se posicionando, inclusive, não tem como a gente falar disso, né, de cloud gaming, sem a gente falar, porque é parte inerente do streaming. E não sei se vocês estão ligados, vocês viram a notícia, ontem eu linkei para vocês no nosso mega secreto grupo, né, a matéria sobre a Disney se reposicionando, né, no mercado de streaming, porque ela tá teve perda de ações por causa do fechamento dos parques e tal, né? Ela tem parques que faziam muita parte da operacional dela, né? E devido à segunda onda do Covid e tal, tá sendo obrigado a fechar. Então eles estão reposicionando e reposicionaram de tal forma o streaming que aumentou 5% as ações. Ou seja, eles estão consolidando. E essa é uma época de consolidação. Lembra que a gente falou quando teve a aquisição da Bethesda, da ZeniMax pela Microsoft? Não vai parar por aí.
Agora é o momento de consolidação, de adquirir e oferecer, porque agora o futuro é streaming. Não só streaming de filmes, séries, mas também streaming de jogos. Então eles vão adquirir e vão se engalfinhar, né, para ver quem que vai sobrar nesse embate aí. A Microsoft está numa excelente posição, né, porque ela tem umas tecnologias que ela desenvolveu para isso, ela comprou empresas. Justamente, era um plano já deles já há algum tempo, não era uma coisa. Tudo fazia parte daquela ideia que o Phil sempre disse, não, o famoso tio Phil Spencer, de ser tudo parte de um mesmo ecossistema. O Xbox, seja você jogando no PC, seja você jogando no Xbox, seja S, X ou V, né, como falam, esse novo aí, secreto. Tudo isso vai estar linkado com essa, ou seja, a experiência não é só eu assino o Game Pass e tenho esses jogos aqui, eu tenho também o acesso ao xCloud e você está no jardinzinho murado perfeito da Microsoft, que a Microsoft decide o que entra, o que sai, e para você poder botar o jogo lá no jardinzinho murado da Microsoft, você tem que pagar, se você for desenvolvedor, você tem que aceitar as regras do jogo da Microsoft, e se você é cliente, você tem que pagar a sua taxa, taxa mensal para poder acessar, senão você não tem acesso. E o que me preocupa demais nisso tudo... assim, né? só fazendo um... Não, deixa eu só terminar isso. Minha preocupação com tudo isso é a parte de preservacionismo de jogos. O que acontece quando esses jogos desligam o servidor? Por exemplo, hoje em dia, se eu quiser jogar Command & Conquer Red Alert, sem ser no remake, eu posso. Se eu quero jogar, sei lá, Battlefield 2, eu entro no BF2 do Fanmade e jogo, entende? Tem como, tá salvo isso, né? Tá lá para poder experimentar e jogar. O que acontece quando vira tudo streaming, quando tudo vira dentro desses serviços e a empresa fala, pô, então saiu o Battlefield 12, o 11 e o 10 a gente vai desativar, beleza, galera? Valeu, falou, abraços, sabe? É isso que me preocupa muito, não é pouco, é muito. Eu acho que assim, a observação que eu ia fazer é que, obviamente, a gente está já pensando até um passo na frente, né? Que é, pô, quando esses sistemas de repente deu tudo certo, de repente tudo virou cloud game, os caras estão consolidados. É justamente algumas questões que eu acho importante a gente até levantar, né? Tipo, porra, beleza, de repente a Microsoft vai lá e tem meio que quase é uma questão, acho que até falando dessa parte da Disney, é uma questão que muita gente tem, tá? Porra, a Disney comprou a Fox, comprou a Lucasfilm, porra, os caras têm distribuidora, cara, chega num ponto que a gente pensa, porra, eu consigo num cinema e de repente ter a opção de não ter alguma coisa da Disney aqui? Não. A gente tá no momento que o troço tá tão consolidado que os caras conseguem editar as regras do jogo e a gente sabe, quando a gente fala de empresa, essas regras do jogo nem sempre são para consumidor, sabe? E até essa questão aí que você falou da preservação, essas coisas, eu acho que é um problema também quando a gente fala algumas coisas... cara, que a gente já falou aqui, mods. Por exemplo, como é que você vai fazer mod num jogo que é cloud gaming? Que você não faz. Eu acho que nesse sentido, e assim, não é bem cloud gaming, mas tem a ver, a gente tem que falar de Apple Arcade, que a Apple Arcade também é uma parada, cara, um serviço de assinatura, vai ter jogo premium, muita coisa exclusiva, mas a gente vê que o modelo de negócios, no fim das contas, é o que dita. Então a gente está vendo aí o Apple Arcade, obviamente não oficialmente, mas a gente uma matéria da Bloomberg falando, olha, o Apple Arcade ele cortou contratos com vários desenvolvedores porque agora eles estão procurando gente que faça o tipo de jogo que vai prender o pessoal, que tem engajamento e tem até aquele esquema meio Game as a Service, ou seja, o serviço que ele começa com tipo, não, galera, a gente vai ser experiência premium, a gente vai ser um lugar para, de repente, o teu jogo não tá cheio de microtransações e poder ser experimental. Lá tem algumas ideias, assim, alguns jogos que eu acho que não são nem bons como jogo, mas que são umas experiências legais, mas que, cara, beleza, isso não tá atraindo pagante, não tá atraindo assinante, tá? Que tipo de jogo que a gente pode fazer que vai fazer o cara assinar e manter o cara aqui? Esse tipo de jogo. Então, começa a direcionar um pouquinho para isso. Eu acho que a gente vê até, e o pessoal vai falar, nossa, odeio o Xbox, não sei o quê.
cara, ao mesmo tempo, assim, que eu acho super legal, a gente vê empresas como a Double Fine, a própria... o pessoal que fez... Exile. Ensaio, mas era mais o nome, Obsidian. Tipo, Obsidian. porra, os caras agora têm uma estrutura, não ficam dependendo de financiamento coletivo para, tipo, porra, cada jogo é uma luta, cada jogo é não saber se vai ter grana ou não. Porra, que tem uma segurança financeira, eu fico pensando, tá, beleza, agora no momento a gente tá no momento de lua de mel, né? Lua de mel, né? Lua de mel, tipo, não, porra, Double Fine, faz o jogo como você quer. Obsidian, você quer lançar aqui um jogo meio de exploração e com umas crianças aqui matando uns bichos, beleza? Aí você vai fazer um RPG tipo Skyrim, só que melhor por fora. Porra, massa, maravilha. Faz aí, a gente apoia, ó, brother aqui, são família. Cara, eu não duvido que depois de um tempo, mas os caras lançaram aqui, Exile fez esse RPG aqui, puta, não, muito experimental, esse Wasteland 4 aqui, porra, não é legal, mas não tá dando tanto engajamento, não tem tanta gente jogando. Acho que, de certa forma, até acho que um caso mais palpável é o Bleeding Edge, né? Que fez que a gente pode assumir que já flopou, né, galera? Não precisa porque, assim, passar pano, né? Passar pano pra esse jogo porque não teve... Eu pessoalmente não acho que é um jogo ruim, mas ao mesmo tempo, cara, o jogo aí passou meio batido, fez Mas sabe a oferta de jogos, como é que chama aquele Rogue Company? Rogue Company. Eu ganhei a chave dele pra testar na Epic. O jogo já tá free to play. Assim, é muita oferta de jogos disputando um público, todos querendo ser o novo Overwatch. O próprio Overwatch, vocês viram que tá gratuito nos Estados Unidos, né? Ou seja, tipo, essa disputa pelo público, e eu tô prevendo isso, pode me chamar de profeta. Até o final desse ano, você vai ver um desconto gigantesco, talvez ficar até de graça o Avengers. Porque, basicamente, para eles, o preço de entrada, o preço de admissão é uma barreira para as pessoas gastarem nos joguinhos para ficar comprando roupinha e outras coisas que eles querem vender. É um negócio que mistura toda eu já citei isso várias vezes nesse podcast, que é aquele vídeo, né, do cara, vamos caçar baleias. Que é o que o cara fala, meu. Basicamente é isso, como caçar baleias, como fazer o seu dinheiro monetizar. Não baseie ele em habilidade. Não cometa esse erro. Basear seu jogo em habilidade é um dos piores erros que você pode cometer. Imagina o cara falar isso de forma séria. Quer dizer, não é... Faça um jogo onde quem gasta mais tem mais poder. Isso é o que vai te garantir a receita. Então, essas coisas estão sendo colocadas, e aí vem com aquela hipocrisia, né, Benjamin? A gente sempre fala disso, cara, mas eu não me... agora precisa aumentar o preço dos jogos, porque $60 está há muito tempo que tá assim, tem que ser $70, tá bom? Aí a gente não é obrigado a ficar fazendo edição Ultimate, Mega Edition, que a pessoa compra, paga $30 a mais e joga 4 dias antes. E tem gente que paga! Acho incrível. O Anthem, lembra que tinha uma versão dessa? Pagava não sei quanto a mais lá, o cara jogava 3 dias antes. Head Start. Cadê o rework do Anthem? Ninguém fala mais. Flopou, morreu, tá lá o jogo. Sabe, só não quebra porque é EA, porque tem um monte de molecada comprando card de FIFA. É por isso que não quebra. E tá tendo essa estagnação aí, tudo é Games as Service. Games as Service. Os dois patamares, né? Ou é Open World, AAA, Adventure, mundo gigantesco com elementos de RPG, né? Árvores de skills. Meu Deus, um MMO single player, né? Os jogos que são MMO single player. Traduzindo em poucas palavras aqui, é Ubisoft-like. Tipo isso. E do outro temos esse patamar aí desses jogos que, tipo... Mano, o pior de tudo é que o Avengers é um jogo legal. A campanha é legal. Se o bagulho fosse só a campanha, chama um amiguinho pra fazer co-op, mas não, tem que colocar diárias, missão diária pra pegar moedinha, pra fazer o craft. O Tony Stark tem que juntar não sei quantos cristais. Mano, é o Tony Stark, caralho. Ele é um inventor foda do... Pra que ele precisa juntar a porra de metal? Vai mexer no lixo pra ver se acha. Meu Deus do céu, cara, não faz sentido, sabe? E esse bagulho é o que tá empurrando, porque eles estão vendo que o lucro vem disso, cara.
E eu sou muito cínico e, sei lá, talvez muito... Não, sou pragmático e vejo que não tem jeito. É como você falou, o que fala é o dinheiro. O dinheiro, a corporação quer é resultado. E aí sai um Genshin Impact que vendeu 20 milhões de pessoas baixaram, sem contar no PC, né? E febre. Ah, meu Deus, gastei não sei como. Mano, o cara tava se gabando de gastar 12 mil reais nesse jogo, cara. 12 mil reais. Não precisa nem ser isso. A gente vai para um jogo tipo Among Us. A gente vai para um jogo tipo Fall Guys, que de repente não tem todo esse marketing, não tem uma empresa AAA, não sei o que, mas é fenômeno e vende milhões. Eu aposto que o Fall Guys não deu mais com a Avenger fácil, sabe? Até hoje tá nos top sellers do Steam. Então, mas só para retomar o papo, é aquela coisa, a gente sabe que, embora a realidade ela prove, vez atrás de vez, que, cara, você só pensar em jogo, só em produção, realmente com essa coisa da mentalidade, puta, o que lucra mais, o que vai dar... o que vai dar um retorno melhor, né? O que vai dar um retorno melhor? Nem sempre funciona, sabe, esses jogos por comissão. Mas a gente sabe que mesmo assim não impede o pessoal de seguir essas ideias. Tipo, olha, puta, galera, que nem a gente viu em uma época que de repente não tinha mais jogo de terror. Porque alguém decidiu, galera, jogo de terror não existe mais, de repente. Não é bom marketing, não vende bem. Não vende bem. E daí de repente, a Capcom transformou Resident Evil numa franquia de ação. De repente, a Silent Hill morreu. E daí a gente vai ver que foi jogos tipo, independentes, jogos pequenos tipo Amnesia, que tiveram que provar, cara, não só tem espaço para jogos de terror, mas vende muito e o pessoal tem interesse genuíno. E tem espaço para inovar também, né? Trazer inovação aos jogos de terror também. E meu medo justamente quando a gente fala até de sistema de streaming e eu acho que nesse caso o xCloud, eu acho que o Game Pass como um todo, assim, cara, eu acho que assim, no momento atual, acho que é uma das matéria de valor, em matéria de vantagem, é um serviço sensacional, assim, e até o de PC, que ficou um pouquinho atrasado agora, também já tá mais ou menos ali no mesmo ritmo, cara, é sensacional, mas eu tenho medo quando a gente fala, é assinatura, o que tem que manter o cara aqui? É assinatura? Engajamento, eu fico pensando se isso, de repente, mais para frente, médio e longo prazo, também não vai influenciar. Porque é a mesma coisa Netflix. Netflix é aquela coisa, galera, olha, a gente tem as séries, nossos grandes jogos, tipo, sei lá, acho que quando começou House of Cards, daí começaram a investir em outras séries originais, tipo, cara, essas séries aqui super populares é o que possibilita que ao mesmo tempo que a gente vai ofertar para você, mas a gente está aqui financiando um The Get Down, a gente está financiando um Altered Carbon. Tem uma coisa para cada tipo, né? Exatamente. Várias experiências para vários tipos de públicos diferentes, né? Isso é importante. Diversidade de oferta tem diversidade, então a parada mainstream tá ajudando a financiar as paradas alternativas. Cara, daí a gente vai ver hoje em dia a Netflix ela tem uma política de cancelar o máximo de série possível, porque se lá nos algoritmos ele vê, mas não tem gente jogando o suficiente, aliás, assistindo o suficiente, cancela. Então, mesmo que, tipo, é experimental, mas experimental naquelas. Então, você vai vendo que os caras, tipo, eles querem, no fundo, transformar tudo em Stranger Things. Eles querem que tudo tenha um baita sucesso. Então, esse discurso do tipo, não, que a gente tá vendo até a Microsoft com o Double Fine e tal. É legal que é um espaço para jogos serem mais experimentais, não sei o quê. Cara, a gente sabe como funciona a corporação. A corporação, no fim do mês, vai querer um relatório de acesso, vai querer um relatório ali de quanto a gente está jogando e como é que tá o engajamento. Se tiver abaixo das métricas, a gente sabe, os caras, isso aqui, corta, sabe? Eu acho que esse é um grande problema. Tira esses recursos daqui e coloca aqui. E aí esse é o meu maior receio com essa parada, porque eu vejo convergir as duas coisas, o cloud game de um lado e o modelo de assinatura do outro. E, cara, eu tomei tanta porrada quando eu falei sobre isso no meu vídeo sobre a Bethesda, sobre a compra dela, porque a primeira reação da galera é tipo, meu Deus, isso é maravilhoso.
Agora eu vou poder jogar todas as coisas da Bethesda, as franquias que eu amo, Wolfenstein, Doom, Fallout, tudo ali no Game Pass, sem precisar comprar o jogo, né? Paga só assinatura. Cara, assim, isso é lindo, é lindo. E realmente é lindo, mas a gente tem que pensar também. Realmente é muito bom. Tipo, olhando pra agora, pra esse momento de imediato, é como o Felipe falou, a gente ainda tá na lua de mel. Né, muitas promessas da Microsoft falando que vão dar liberdade para os estúdios, deixar eles fazer os jogos que eles querem fazer e que o modelo de assinatura meio que financiaria alguns jogos que a venda direta não poderia, né? Que eles podem lucrar mais ali e financiar essas coisas mais autorais. Exatamente. Só que assim, cara, discurso de empresa é muito lindo, cara, é sempre muito lindo. A Microsoft já prometeu um monte de coisa, mas ela também já fez muita cagada, sabe? Fez muita coisa que não deu certo, já fechou estúdio, já cancelou o jogo. Phil Spencer, eu lembro como se fosse ontem, ele prometendo no palco da E3 que o Xbox One X, na época ainda chamado de Project Scorpio, era para jogar em 4K e VR. Ele falou High Fidelity VR Gaming. E na época eu não tinha PC, eu só tinha no Xbox, nossa, vibrei. Eu adoro, né, a ideia do VR, quero pegar um. Fechou. E até hoje, cadê o VR do Xbox? Não tem nem no One X e nem no sucessor dele vai ter. Eles prometeram e ficou nessa, tá ligado? Ficou jogado lá. Então é sempre aquele negócio. Não pegue o discurso de uma empresa, o discurso do relações públicas deles e eternalize, assim, como se fosse a tua religião. Porque hoje pode ser legal, mas daqui a 2, 3, 5, 10 anos pode ser completamente diferente. Como então, diz o grande Jim Sterling, não se esqueça que esse ano é um ano de lançamento de console. E esse ano parece que as empresas têm carta branca para mentir, porque as mentiras são incríveis. 8K, 120 FPS garantido. É ano de eleição, confiar. Né? Exatamente. É ano de eleição. É promessa atrás de promessa. Então é lindo prometer que vai ter um monte de estúdio, mas, cara, eu olho pro meu estúdio favorito atualmente, a Arcane. A Arcane é estúdio que fica, às vezes, 4 anos fazendo um jogo que vai flopar. Né? Eu quero ver se eles vão realmente financiar esse tipo de jogo no modelo de assinatura, onde é interessante pro cara continuar pagando assinatura, um jogo mais serviço, um jogo mais multiplayer, um jogo mais co-op, para incentivar o amiguinho a assinar o jogo também, né, assinar o serviço também. Então eu tenho muito receio com esse futuro que a gente comece a ver alguns gêneros sendo deixados de lado, alguns estúdios, algumas propostas, tudo em prol desse lance da assinatura, né? E a gente já fugiu um pouquinho do assunto até do cloud, mas tem a ver sim. Mas tem a ver cloud... porque tá virando a mesma coisa. No final, o endgame da coisa é virar a mesma coisa. Tanto que tem andou rodando um print, né, de um PowerPoint da Microsoft, de um marketing deles, mostrando o ecossistema. No final, Ultimate Game Pass, xCloud, tudo é uma coisa só. É entrar nesse jardim da Microsoft, o sonho dela que ela finalmente está realizando, de conseguir ter um negócio que ela controla, que é dela, ela manda, ela decide quem vai entrar, quem vai sair, ela adquire quem ela quer, entende? E aí o Felipe levantou essa questão. Eu tenho um vídeo que eu fiz no começo do canal, que era um negócio da teoria das 4 moedas, sobre por que o Netflix fazia sucesso no lançamento e porque hoje não vale mais a pena, né? Se você for colocar na balança, assina Netflix, Prime, aí no Prime tem lá a divisão, se você quiser assistir o negócio do Stars, tem que pagar mais a assinatura do Stars por cima do Prime. Você quer assistir alguma coisa do Disney Plus? Parabéns, bota a assinatura do Disney Plus aí para assistir Mandalorian segunda temporada, assina o Disney Plus. Quer assistir alguma coisa do Hulu? Boa sorte. Quer assistir HBO, ou seja, milhares de coisas que você tem que assinar. Onde que tem o filme que eu quero ver? Não sei, se vira. E aí, fragmenta, e a pessoa olha para aquilo e fala, mano, quer saber? Foda-se essa merda, eu vou piratear. É assim que começa, sabe? Quando o negócio é um serviço de qualidade, não tem encheção de saco, você não precisa ficar procurando legenda, sabe? Tá certo o tempo da legenda. Não, você vai lá, bota play e põe a legenda. Você quer dublado? Tem dublado. Quer a legenda? Tá certinho. Netflix era esse paraíso no começo, era um preço bom, bastante oferta de conteúdo, era que nem o Game Pass está hoje. Quem é louco de chegar e falar, não, Game Pass, um dia a conta vai vir, sabe? Não, cara, o bagulho é bom, cara, no PC é bom, no Xbox então melhor ainda, tem mais coisas no Xbox do que no PC. É maravilhoso o serviço, mas é hoje que é maravilhoso, né?
Daqui a pouco começa a cair a qualidade, fragmentar, aumenta o custo, que nem tá o Netflix hoje. Pô, hoje né, eu tenho aquele plano que é R$44, quase 50 pau. Cara, fui tentar ver alguma coisa pra assistir, não tem nada, sabe? Tudo, semana que vem, tudo coisa... É como vocês falaram, sai uma temporada e cancela, aí uma série, sabe? Você vê que é bem pra públicos, né, específicos. Ou seja, eu temo pelo futuro mesmo essa parada. Hoje o Game Pass é um excelente negócio. E amanhã e depois, quando a Microsoft já pegou essa de abril para agora, ela subiu de 10 milhões para 15 milhões de assinantes no Game Pass, cara. Imagina, os caras estão tomando champanhe lá na central da Microsoft, né? Então, acho que só para dar uma mudança aqui um pouquinho de rumo na conversa, obviamente que a gente está falando de um cenário aí um pouquinho apocalíptico, presumindo que streaming vire o padrão e que seja só a alternativa, né? Eu acho que é muito mais viável, pelo menos acho que em médio prazo, não sei se longo prazo, obviamente que a gente está falando de futurologia aqui, sempre, sei lá, pode... Assim, cara, a gente volta ali para 2015, o pessoal tava falando que console não existe mais e que mobile e joguinho de Facebook ia ser o padrão, né? Então, pois é, eu gosto de imaginar... mas, cara, eu sinto, na verdade, que para mim o cloud gaming agora, por mais que a gente já esteja falando lá de 2013, 2012, o pessoal com serviço, eu acho que agora que tá começando a realmente ficar viável, e eu sinto que não vai ser uma tecnologia necessariamente que vai tomar as outras, assim como beleza, a gente pode falar que o digital, de certa forma, está tomando o físico, mas demorou anos, né, para isso acontecer, demorou anos para realmente a gente falar de uma Capcom falando em 80% de vendas digitais, né? Então eu sinto que vai ser uma parada que vai conviver durante muito tempo, justamente pelos esses desafios tecnológicos envolvidos. Porque, cara, beleza, o 5G tá vindo, mas 5G, ainda mais no Brasil aqui, que tem lugar que nem 4G direito tem. Nem 3G. Poxa, nem 3G. A gente tá falando de infraestrutura internet mesmo, e falei lá no começo, não é nem só Brasil, Estados Unidos é o maior mercado consumidor de games do mundo. Tem lugar que não tem infraestrutura de internet decente, tem lugar que não é viável, porque por mais que tenha infraestrutura, tem limite de banda que o cara... cara, não vou pagar aqui... E lá é caro, não vou pagar, tipo, $200 a mais de internet em excesso de banda porque eu decidi jogar. Cara, vou baixar o jogo, vou comprar físico, porque para mim é muito mais vantajoso. Então, eu sinto que a gente tá entrando num momento em que as coisas vão começar a caminhar juntas. E eu não consigo ver essa tomada. Porque, assim, a gente vê no papel, parece a coisa mais atraente do mundo. Mas eu acho que na prática, eu acho que até por uma questão de consumidor, e por mais que eu assim, só para o pessoal situar, hoje a gente tá gravando no dia 13 de outubro, dia de anúncio de novo iPhone, e a gente está no momento que o pessoal está defendendo a Apple vender aparelhos sem carregador nem cabo, né? Então... Eu não duvido. Olha como é uma empresa consciente ecologicamente, né? Então, nossa. Eu não duvido na capacidade de consumidor de cair em furada porque acha que o troço ruim é bom para ele. E assim, só fazendo um parênteses aqui, galera, consciência ecológica é massa, porra, diminuir emissão de carbono, apoio. Mas, cara, não bota no rabo do consumidor essa tua decisão, tá ligado? Não faz o cara se ferrar e ter que gastar mais dinheiro com você, porque não foi só o iPhone novo que não vai vir. Não, eles pegaram os iPhones que já estão na loja e tiraram os cabos, tiraram o fone e não vão cobrar menos por isso. Vão continuar cobrando mais. Então, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o consumidor, ao mesmo tempo que ele é muito volúvel, muito, tipo... cara, putz, eu vou proteger aqui a companhia, que olha, eles me tratam bem. Eu sinto que chega um ponto que mesmo o cara mais enganado, ele dá uma acordada e vê, tipo, cara, tô sendo feito de trouxa a partir desse momento, não. Acho que essa questão da Disney a gente tá vendo muito evidente aqui no Brasil,
que é os caras, tipo, que de repente assina Netflix, já assina o Prime, de repente um Crunchyroll, que tá pensando, cara, como assim? Vai vir mais um serviço, mais uma parada, tipo, chega um ponto que o cara, não vou mais ser trouxa não pra esses troços, não tenho mais... eu comecei a assinar o streaming pra fugir da TV a cabo, agora tá mais caro do que se eu pegar a assinatura super premium aqui dos canais. Então foda-se essa parada e vou largar tudo e vou pra pirataria de tudo, sabe? Eu acho que chega um ponto de revolta e que eu imagino que se de repente as companhias começarem a pegar essas coisas que parecem super boa e de repente falar, olha galera, esse jogo aqui não vai, que tem no xCloud, agora só vai ter nele, sabe? Principalmente quando a gente fala de franquias bem estabelecidas, eu acho que daí a gente começa a conseguir ver alguma revolta que pode mudar o rumo, porque acho que companhias, acho que no caso principalmente a Microsoft, já mostraram que quando eles dão um vacilo grande o bastante para ameaçar e ter um backlash do consumidor grande, eles são capazes de voltar atrás, né? Acho que o Xbox One aí, a gente consegue lembrar que foi um grande passo atrás, até umas questões aí que são nossos temores, que na época tinha, não, você vai ter que estar online o tempo todo, não vai poder emprestar jogo, não vai ter jogo físico. A partir do momento que você colocou no teu PC, no teu console, ele está inutilizado, tipo, eles voltaram atrás. Por quê? Porque teve pressão do público, teve crítica. Então, acho que justamente por isso é interessante a gente também estar fazendo contraponto, e não só a gente, mas muita gente está falando, cara, olha, streaming é legal, streaming parece uma parada super maneira, porra, GeForce Now aí, se estivesse no Brasil, aquela coisa, porra, posso pegar meus jogos do Steam e quando eu tô aqui, sei lá, no escritório, pego um Wi-Fi aqui, jogo meu jogo de casa e continuo do ponto que eu tava, porra, parece sensacional. Mas ao mesmo tempo eu acho que é legal a gente também dar essa puxada na ré, falar, é legal, mas a gente tem que ver isso, né? Que a gente sabe que muita gente odeia jornalista por isso, odeia jornalista justamente porque a gente acaba fazendo esse papel e os caras se estão torcendo contra, se são hater, né? Sim. Não, isso no jornalismo de gamer não vem nem, né, assim... O cara é fanboy de empresa, ou fanboy de time, ou fanático de qualquer coisa, de qualquer espécie. Deplorável. Mas é uma das coisas que eu fico com esperança, por exemplo, uma informação que rolou que os pré-order do PlayStation com o disco são muito superiores ao PlayStation All Digital, né? Ou seja, o público não está preparado ainda para abrir mão do jogo físico, do jogo enquanto propriedade, né? Porque você tem o jogo físico, ele é seu, se você quiser vender ele, passar para frente, emprestar para o seu primo, você pode, né? Você tem esse direito. Já que no digital, né, existem outras formas, né? A gente já falou até um pouquinho disso aqui no podcast, né? Galera que fala tanto que o pessoal do PC só na pirataria, no torrent, mas são os primeiros a usar conta secundária, primária, vendo conta primária, secundária. Mas infelizmente, como tudo que é bom, né? Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Gostaria de considerações finais de Vossa Senhoria, senhor Matheus Carpenedo, que pouco falou hoje nesse episódio. Não deixamos você falar, Carpe, me desculpe. Cara, não me deixa, velho. Vai deixar crédito. Vou deixar crédito pra você no próximo. Meter processo. Olha, como consideração final, eu diria que no meu mundo ideal, o cloud gaming vai coexistir com as outras formas de jogar que a gente tem até agora. Da mesma forma que a TV não substituiu o rádio, não matou o rádio, né? Da mesma forma que diziam que os consoles iam morrer lá em 2013 e eles, né, só cresceram. Da mesma forma que tentam matar o PC Gaming todo ano, desde sempre, né? Sempre estão tentando matar as nossas formas de jogar, mas sempre se prova que é melhor você oferecer mais opções do que você restringir. Então eu espero, né, torço por isso que o cloud game ele continue como uma alternativa para quem quer jogar em qualquer lugar, que se torne realmente viável isso mais para frente, né? Mas sempre como uma alternativa do que algo que vem aí para substituir e matar o que já tá aí. Que a galera que consome, né, os jogos tem esse bom senso de saber frear as empresas quando elas estiverem tentando fazer algo que não é legal para eles, assim como o pessoal fez com o Xbox lá em 2013, por exemplo.
Então, eu sei que é meio difícil depender do fã. O fã, às vezes, é só decepção. Mas eu espero que o futuro seja assim, né? Tanto pela parte da minha experiência, porque eu gosto de ter o meu PCzinho, rodar no meu hardware local, mas até olhando para esse futuro apocalíptico aí, onde a gente vai ter tudo fechado nos murinhos das assinaturas, onde a preservação pode estar ameaçada. Eu não gosto dessa ideia, então eu acho que se tiver uma forma de coexistir essas coisas, eu penso que é o ideal. Felipe Gugelmin, por favor. Cara, acho que muito disso eu já falei. Eu acho que é uma tecnologia que eu acho particularmente interessante. Eu acredito, só para não falar acho, né? Porque eu acho, whatever. Eu acredito que vai ter seu espaço. Não sei se é o momento certo agora. Eu acredito que agora a gente vai ver uns passos aí mais viáveis, mas ainda com seus tropeços. E eu acredito que, cara, a gente ainda está no momento que a tecnologia tem que evoluir um pouco para ser o meu momento ideal de cloud gaming, que seria justamente aquela coisa que eu falei de funciona tão bem, funciona de forma tão intuitiva e tão fácil que parece magia, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente realmente chegar, cara, eu tô aqui no trânsito com minha conexãozinha aqui, nem Wi-Fi, com 4G, 5G que seja, eu consigo ligar e tá rolando um jogo com uma boa qualidade de console, etc., sem lag visível, sem o input lag. Cara, para mim, daí sim é sensacional. Daí eu posso até começar a pensar dos putz, de repente, não vale a pena comprar o console ou não faz sentido fazer o upgrade no meu PC. Enquanto isso não chega, eu ainda prefiro a segurança ali do que você pode baixar, que você pode comprar físico, porque eu sei que vai funcionar. Eu sei que no máximo vai ter algum drive zoado da NVIDIA que vai zoar todos os gráficos, mas isso é um problema menor, sabe? E você grande menino panda? A gente nem chegou nesse, infelizmente, né, pela limitação do tempo, a gente não chegou nem a comentar sobre isso, por exemplo, se realmente o cloud game fosse tão sucesso estrondoso dessa forma, para quem que a Nvidia e a AMD ia vender, né, as placas de vídeo? Para quem que eles iam? Ninguém, não precisa mais disso. Os servidores, né? Só para os servidores, exatamente. Então eu não acredito que seja uma coisa que vai ser amanhã, pum, já era. Estamos na era do cloud gaming. Como todo tipo de evolução, a gente está vivenciando ela, está vendo ela acontecer. Algumas de forma bem interessante, como está sendo o xCloud. Não tem como a gente criticar a iniciativa, como eu disse. Por mais que eu tema pelo futuro, hoje em dia é louco quem chega e fala, não, Game Pass, não. Isso é uma porcaria, deixa pra lá. Mano, o bagulho é muito bom. Qualidade, jogos bons, vale a pena. Tem esse venda casada desse serviço do xCloud possivelmente no futuro. Então, é um ótimo... Agora, Stadia, por exemplo, vai ter que correr atrás da bola, porque quem que liga pra Stadia, né? Daqui é igual as coisas que o Google vai lá e cancela. Depois você fica sabendo, Hangout, lembra do Google Hangout? Então não vai ter mais a partir do dia tal. Como? Cara, não vai ter mais. Pra mim, a partir do momento que eles mataram o Reader, nunca mais tiveram minha confiança, cara. Nunca mais. Sim, verdade. E foi um prazer, como sempre, compartilhar com vocês esses momentos, essas ideias, desse bate-papo. Sempre tão bom, descontraído, legal. Faz pensar e peço desculpas aí se estava muito amargo. É o peso da idade e também, como o Felipe falou, hoje vem dos caras batendo palma para Apple. Isso mesmo, empresa consciente, ecológica, tire os carregadores. Eu fiquei um pouco amargo demais por isso. Mas falando nisso, o que não nos deixa amargos é o pessoal aí que sempre está ouvindo, sempre está comentando no podcast. Lembrando que esse podcast é publicado no YouTube, também tem no Spotify e eu não sei se estou falando besteira ou não, mas deve ter em todos os serviços aí de podcast que vocês ouvem. Se não tiver, Carpenedo, faça a questão aí que esteja em todos os serviços, inclusive naquele descontinuado em 2014, mas que tem o Zequinha que ainda usa. E galera, aí se vocês quiserem, obviamente esse podcast aí foi
até uma pauta que a gente pegou dos nossos comentários. Se vocês quiserem que de repente a gente faça uma parte 2, faltou alguma coisa, se a gente falou muita besteira, eu sei que com certeza vocês vão falar nos comentários, porque eu já vi que o pessoal gosta de xingar a gente, mas a gente considera amor. Então toda forma de amor é válida, contanto que haja consentimento. Então vocês têm o nosso consentimento para xingar a gente. Só não xinga a mãe porque, né, pô, elegância. Então é isso, galera. Se tiverem mais alguma sugestão, que a gente fale de novo, chame algum convidado legal, só deixar nos comentários que a gente sempre presta atenção. E agora, Carpenedo, você tem 15 minutos para falar, cara, para compensar o tempo que a gente ficou falando em cima de você no podcast. A minha conta, né? Vão lá e assistam os meus vídeos e acompanhem minhas lives, tá ótimo. Não, que isso, jabá não, porque você tem que... Eu acompanhei suas lives, você não faz jabá do nosso podcast, eu acho isso um absurdo. Mentira, eu tô aqui, eu já vi ele falando. Falei inclusive no podcast. Então, gente, obrigado aí, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento e lembrem-se, você só pode defender a empresa se você for acionista ou muito trouxa. É isso, beijos, boa noite e até mais. Primary objective successful. Shutting down.